Saudações, Dux e Duques Tricolores. Opa, sumiu. Ó, spoiler. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise de Gaciba tem razão. Sabe? Então sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxa, me escute e entre no meu divã. Antes de a gente falar sobre o que o Gaciba falou, o importante sempre é o seguinte. Sabe, diversas vezes eu escuto assim: ah, mas isso aqui é falta, isso aqui não é falta, isso aqui aconteceu, isso aqui não aconteceu. O meu trabalho aqui, ele funciona justamente como um trabalho que soma a paixão e a emoção do futebol, diversas vezes falando mal de jogadores e falando mal da arbitragem, como também soma-se a questão laboral, a questão justamente acadêmica de entender o conceito de futebol. E tem um cara como o Gaciba, que é um cara que é nível prateleira mais alta possível de arbitragem brasileira, e ver o que ele vai falar justamente, é importante a gente entender sobre isso. E é por isso que eu falei assim, cara, eu vou pegar esse texto aqui pra ver o que ele tá falando, o que ele não tá falando. Eu não li nada, vamos ver as surpresas. Mas é sempre bom a gente discutir, né, com um cara que realmente entende sobre isso, já participou bastante como mediador nas questões de juiz, de arbitragem, de escalas e tudo mais. Então é muito importante você escutar pelo menos uma voz de um árbitro que foi decente. Não foi bom, mas foi decente do futebol brasileiro. Então vamos nessa? Mas antes disso, eu sei que eu vou começar logo no início, mas se inscreve no canal, faça o triplo C, que é curte, comente, compartilhe, redes sociais, educação de vídeo, todos os 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, e o spoiler era YouTube Live todos os dias, de segunda a sexta às 21 horas. Eu sempre vou falar o tema, então vamos lá, você vai gostar bastante. Dito isso, vamos lá. Vamos ver o que o Gaciba falou, né? Gaciba diz que Felipe Melo não fez pênalti em Rascaeta e critica árbitro de Fluminense e Flamengo. Erros gravíssimos. Vamos ver o que ele está falando. O importante é que por que ele só coloca o Felipe Melo? Por que ele não coloca, por exemplo, a questão do Gerson? É justamente isso, né, que eu estou te falando. Como é que você faz uma leitura? Você lê o texto e você se pergunta se está faltando alguma coisa. E está faltando alguma coisa. Se era para falar sobre o erro tal, por que não falou sobre o erro também do Gerson? Ou até mesmo do Lelê? Vamos ver se ele vai falar sobre esses dois. Se ele não falou, talvez ele tenha falado depois. Então a gente não tem certeza. Mas vamos ver, né? Fluminense e Flamengo saíram na bronca com a arbitragem de Sábio Pereira Sampaio no empate em 0-0 neste domingo às 16, pela 15ª rodada do Brasileirão. Isso é muito importante falar. Não foi apenas um time que saiu reclamando. Os dois times saíram reclamando muito dos erros de arbitragem. Não propriamente os ditos erros de arbitragem. Eu falei numa live anterior que não basta se parecer honesto. Quer dizer, não basta ser honesto. Tem que se parecer honesto. E diversas vezes ele fez algumas atitudes que não pareceram honestas. Mas foi honesto. Entendeu? Mas vamos ver se ele vai falar sobre isso. Durante o Sport Center, o Leonardo Gaciba, comentarista de arbitragem da ESPN, comentou sobre um lance polêmico no Maracanã. Eu não colocar... Tá bom, você pode colocar comentarista de arbitragem, porque ele é atual fraco, mas eu colocaria ex-árbitro, tá? Mesmo que pareça ser muito sinônimo das coisas, é importante falar sobre o que ele foi. Ele foi um árbitro, tá? De primeira prateleira. Na ocasião, um possível pênalti de Felipe Melo em Rascaeta fez os rubro-negros reclamarem. No lance, o defensor tricolor tromba com o meio uruguaio na área. Na ordem de Gaciba, lance normal. Para mim, não existiu a penalidade. Ele sobe de maneira legal, disputando a bola, indo com a cabeça na bola. E tem um detalhe. A Rascaeta está pulando para trás, vindo disputar a bola. Creio que não existiu penalidade, disse Gaciba.
Isso é muito importante, né? De entender ação e reação. Para completar, o Felipe Melo está querendo jogar. O Arrascaeta está esperando a bola, olha, percebe que o Felipe Melo está vindo e dá o passo para a direita para provocar o contato. Para mim, contato natural de jogo. Jogada mais forçada do que infração à regra do jogo. É justamente isso. Diversas vezes, ele está olhando para trás. Ele está olhando para trás. É isso que as pessoas às vezes não entendem. A regra que deveria sempre acontecer e parece que às vezes não consegue, é justamente entender a intencionalidade do jogador. Se a intenção é clara de sofrer uma falta, não é falta. Tem que ser, a falta é uma coisa, é um acontecimento natural do jogo. Se é alguma coisa antinatural, não é falta. Outro lance agora para o Tricolor foi toque de bola no braço de Gerson. O jogador Fluminense pediram pênalti. No entanto, a Garcia falou que o lance é normal. Foi normal. Porque foi justamente o que eu falei lá. Eu pego sempre justamente meu celular para as pessoas entenderem. Normalmente, o braço do jogador tá assim. Tá assim. Só que, para realmente você mandar para trás, você tem todo esse movimento. E de fato, as tiragens que foram feitas pelos tricolores param no exato momento em que ele vai se mover. Só que ele não mostra justamente o que aconteceu. Que você vê que quando o Gerson ele vai se mover para realmente tentar não fazer a falta, tentar realmente não botar a mão na bola, ele nesse movimento o cara chuta e bate no braço dele. Então, natural, tá? 3 erros gravíssimos. Ainda durante a análise, Gaciba criticou Sávio e exaltou o VAR. Segundo ele, o árbitro de vídeo corrigiu 3 erros do árbitro em campo. Os 2 gols anulados e a expulsão de Luiz Araújo. Foi uma arbitragem. É isso aqui que eu falo. Tá vendo? É isso que é exatamente isso aqui. É justamente o que eu tô falando sempre do que não parece. Não tem que apenas ser honesto. Tem que parecer honesto. E realmente, corretíssimo. Foi uma arbitragem confusa. A gente via a atenção do árbitro. Ficou com receio do jogo. A gente percebeu que o árbitro estava com a intenção de picar o jogo. Não querer deixar a bola de neve crescer. Aí vai perdendo a credibilidade com os jogadores. Aí com as intervenções do VAR, ficou claro. Colocam em xeque a autoridade do árbitro no número repetitivo de revisões 3. Não é legal. Não foi atuação boa. No fim, o árbitro de vídeo corrigiu 3 erros gravíssimos. Finalizou. Olha, pra você ver, né? Só pra gente destacar aqui uma coisa. A fala dele é uma fala extremamente orientada, tá? Orientada para uma informação clara. Quando ele fala aí diversas vezes, né? Ele fala 2 vezes aí, ou até mesmo foi, ficou, e por aí vai. Isso aqui é uma frase bem orientada. Eu gostei dessa frase, tá? A gente sempre fala sobre isso, né? Como que a gente às vezes olha uma frase, observa justamente o que o cara tá falando, e no final da história a gente percebe o quanto essa frase é orientada de maneira correta e como é que ela foi feita, como é que ela foi produzida. E aí acaba justamente isso, mas novamente, eu não sei se ele falou do Lelê, talvez ele tenha falado, mas é importante dizer isso. 3 lances, eu sei que ali talvez seja bem resumido tudo isso que ele tenha falado, mas 3 lances que, na minha concepção, não basta ser não basta ser honesto, tem que parecer honesto. E nesses 3, nenhum deles ele pareceu, assim, em 2 deles ele não pareceu honesto, que foi justamente um lance contra o Fluminense. Parabéns, Gaciba. É complicado falar mal dos seus colegas, dos seus ex-colegas de trabalho, mas a verdade tem que acontecer. E aí, você concorda com o Gaciba? Então se inscreve. Se você também não concorda, se inscreve no canal, faça o triplo C, que é curte, comente, compartilhe, comente bastante. Redes sociais da descrição desse vídeo, todos os 10, 12 e 20 horas. Pix na tela.
Isso aqui só foi feito um exercício para fundamentação do que eu falei na live, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram. Fico por aqui, saudações tricolores.